Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O salário mínimo pode ter o maior reajuste em 6 anos. Com o impacto da inflação, o piso deve aumentar em R$ 77. Com a estimativa de que a inflação deste ano bata os 7%, o reajuste do salário mínimo para 2022 pode ser o maior em 6 anos, mas sem aumento real. Caso esse índice se confirme, o piso passa dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.177, um aumento de R$ 77. O reajuste do mínimo é realizado todos os anos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor neste ano passou de 5% em maio para 6,2% em julho. O governo federal deve encaminhar ao Congresso até o fim de agosto o projeto de lei orçamentária anual, com a atualização da previsão de inflação e do reajuste do salário mínimo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho, previu o valor de R$ 1.147, com aumento de 4,3%. O Brasil tem média móvel de mortes abaixo de 1.000 pelo 9º dia seguido. No total, já são mais de 563 mil óbitos pela Covid-19. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 399 mortes por Covid-19. Com o aumento, o país chegou a 563.151 vítimas desde o início da pandemia, com mais 13.893 novos casos registrados de um dia para o outro. O número de diagnósticos confirmados já passa de 20.165.000. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 902 vítimas diárias. É o 9º dia que o indicador fica abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15% e aponta a tendência de estabilidade. A média diária de novos casos está em 32.473, que ficou menor em relação ao dia anterior. O número representa uma variação de menos 28% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica queda. E na avaliação da pandemia por regiões no mapa, dessa vez percebemos que está maior a quantidade de locais que apresentaram alta nas mortes, com 7 unidades da federação: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 5 estados e em queda estão 15 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Agora um balanço da vacinação. O Brasil já aplicou mais de 152.680.000 doses de vacinas até agora. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 107.137.000, enquanto mais de 45.542.000 pessoas tomaram a segunda dose. Entre os estados que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul é o estado líder isolado em imunização completa, com mais de 34,5% da população. Mudando de assunto, especialistas em clima da ONU publicaram um relatório que revelou, entre outras conclusões, que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é o relatório mais importante divulgado desde 2014 e concluiu que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado, influenciado sobretudo pela atividade humana. É indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas e tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e severos. Os cientistas também concluíram que por volta de 2030, a temperatura média do planeta deve ser até 1,6 grau mais quente que a dos níveis da era pré-industrial. Com isso, o planeta vai sofrer um aumento sem precedentes de fenômenos meteorológicos extremos. Ondas de calor, secas, chuvas intensas e inundações vão se tornar mais frequentes caso não haja uma redução imediata,
forte, rápida e em grande escala nas emissões de gases de efeito estufa. O documento, visto como um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade, também deve pôr fim às energias fósseis. E em meio à destruição e cinzas, o governador da Califórnia caminhou pelas ruas de uma cidade enquanto equipes de resgate tentam encontrar desaparecidos de um incêndio florestal. Por aqui, as chamas do incêndio Dixie deixaram um rastro de destruição e cinzas neste que já é considerado o terceiro maior da história do estado americano. Apesar da intensidade do fogo no início da semana, nenhuma morte foi relatada. Mesmo as diversas ordens de evacuação não impediram que moradores insistissem em combater o incêndio por conta própria. Mais de 180 mil hectares em 4 condados foram devastados, um número que supera o grande incêndio Bootleg, no sul do Oregon. Para os cientistas, toda essa destruição foi causada por uma seca prolongada, provocada por mudanças climáticas. Para este domingo são esperadas temperaturas mais amenas e ventos mais suaves. Uma condição que deve aliviar um pouco o trabalho das equipes de bombeiros, que enfrentam um cansaço extremo como resultado da luta incessante contra o fogo. E antes de encerrar, uma última informação. O gabinete do governador do estado nigeriano de Borno anunciou a libertação de uma jovem que foi capturada há 7 anos por militantes do grupo jihadista Boko Haram. Uma das meninas nigerianas sequestradas por militantes do grupo jihadista Boko Haram há mais de 7 anos finalmente voltou para casa. A jovem se entregou aos militares no mês passado, mas a notícia não tinha sido divulgada até agora para que ela pudesse contatar os pais e outras famílias da cidade de Chibok. Agradeço a Deus por poder ver minha filha viva 7 anos depois que ela foi sequestrada na escola. Cerca de 300 estudantes, a maioria entre 12 e 17 anos, foram sequestradas pelo Boko Haram em abril de 2014 em Chibok, no nordeste da Nigéria. O caso gerou indignação internacional e deu origem à campanha que no português foi batizada Devolvam Nossas Meninas. Os sequestros em massa na Nigéria voltaram a ser notícia este ano, com novas ações de grupos criminosos armados em colégios e internatos. Cerca de 1.000 alunos foram sequestrados desde dezembro de 2020, mas a maioria foi libertada. De acordo com a Anistia Internacional, mais de 100 meninas seguem desaparecidas. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.